Você já sentiu que alguém invisível te protege? Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê o mundo espiritual. Chico Xavier. Muitos falam dele, poucos realmente o conhecem. Mas o que quase ninguém conta é que desde os 4 anos de idade, Chico era visitado por espíritos, sofria agressões, passava fome e mesmo assim, seguiu amando. Você sabia que Jesus veio buscá-lo pessoalmente no dia da sua morte? Que um cachorro aparecia todo dia no quintal para alimentá-lo quando ele não tinha o que comer? E que a mãe, após desencarnar, foi abraçá-lo debaixo da mesa durante uma tempestade, no exato momento em que o medo quase o paralisava? Esses não são contos. São registros reais. São alertas espirituais sobre a força do amor e a presença invisível que nos guia mesmo na escuridão. Prepare seu coração. Essa mensagem vai além da lógica. Ela toca o invisível. Assista até o fim, porque no final, você vai entender o verdadeiro propósito de tudo isso. Se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama, antes que seja tarde. E nunca como hoje nós precisamos tanto de lembrar pessoas como Chico Xavier. E não importa que as pessoas digam, fulano endeusa Chico Xavier. Pouco, endeusa pouco. Porque Chico foi o tipo da pessoa, da alma que veio para nos lembrar o que nós devíamos ser e não conseguimos. Quando Gandhi foi assassinado em 48, Albert Einstein, físico extraordinário, disse: no futuro, as gerações que virão terão dificuldade de acreditar que um homem como Gandhi viveu na Terra. Podíamos usar as mesmas palavras para Chico Xavier. Ele volta à Terra em 1910, numa família humilíssima, o pai caixeiro viajante, a mãe, Dona Maria João de Deus, já prejudicada em sua saúde, analfabeta, mas de um coração extraordinário, morre quando ele recém completava 5 anos. E quando ela foi internada, surge a primeira história sobre Chico. Ele tinha pavor de trovão, tinha medo de verdade. E naquela noite em que a mãe estava internada no hospital, caiu uma chuva sobre Pedro Leopoldo absurda. Trovões, raios, barulho. Ele foi se esconder embaixo da mesa da cozinha. E para a surpresa dele, no meio da tempestade, chorando de medo, encolhidinho ali, esquecido pelo pai e pelos irmãos, ele vê entrar a mãe debaixo da mesa. E a mãe o abraça e diz: meu filho, não se preocupe. Fique tranquilo, porque eu vou cuidar de você sempre. E Jesus vai cuidar de você, não tenha medo. Os trovões passam, a chuva vai passar. E ele, chorando, vê a mãe encantado. Ele sabia que a mãe estava internada no hospital. Mãe, então você voltou para nós? Não, eu vou ser transferida para outro hospital, mas eu volto para estar com você. E a mãe desapareceu, a tempestade passou, ele saiu debaixo da mesa. Mais tarde ele vem a saber que a mãe já tinha desencarnado quando apareceu para ele debaixo da mesa. E a primeira preocupação dela, ao sair do corpo no hospital e ao perceber-se fora da matéria, foi buscar o Chico embaixo daquela mesa da cozinha, porque ele sabia o medo que ele tinha. Ela sabia o medo que ele tinha dos trovões. A primeira lição que Chico recebe é de como o nosso coração vai até onde nós sabemos que ele é buscado, que ele é desejado, que ele é esperado. E por isso Jesus nos afirmava que onde estivesse o nosso tesouro, o nosso coração ali estaria aprisionado. E hoje, a infelicidade de grande parte da humanidade é porque ela não sabe onde depositar o seu coração. Ou até sabe onde o seu coração está escravizado e não tem como retirá-lo dali. Doutrina espírita, essa doutrina libertadora para nossas almas, não surgiu em nossa vida por acaso. Até porque os espíritos lembram que nada o acaso preside em nossas vidas. Não importa a nossa idade física quando chegamos a ela, importa a maturidade que ela passa a nos dar, porque nunca mais vemos a vida da forma como enxergamos. Meus avós, há mais de 85 anos atrás, já eram espíritas. E, na verdade, a morte da minha bisavó levou minha avó ao espiritismo. Porque o pastor da igreja, que toda a família frequentava, disse a ela: sua mãe, eu conheci, foi para o céu. Se você não for para o céu,
nunca mais você vai ver a sua mãe. Naquela época recuada, minha avó teria hoje 108 anos. Ela disse a meu avô quando voltavam para casa: amanhã eu vou para o espiritismo. Meu avô quase infartou, porque eu já andei lendo umas coisas e na doutrina espírita se diz que todas as almas se encontram, que até as pedras se encontram. E naquela época, a mulher não andava sozinha, em absoluto. Meu avô começou a acompanhar minha avó até o centro, ela entrava para assistir a palestra e ele ficava da janela. Até o dia que ele entrou também e a família inteira foi. Essa perda da mãe significou para ela também o que significou para o Chico, tão pequenino, ter perdido a mãe dele. E o mais bacana é que quando ela morreu com quase 90 anos, os amigos espirituais me contaram que a mãe veio buscá-la. A mãe que havia levado pela ausência a doutrina espírita. E quando minha avó morreu foi muito interessante, porque ela acordou, ela estava muito fraca, sem querer se alimentar, e ela ia para o hospital tomar um soro. E a minha tia mais tarde contou que ela sentou-se na beirada da cama e disse: você me traz um copo d'água? E minha tia foi buscar a água. Quando minha tia voltou, ela sorridente disse: não precisa mais, minha mãe já me trouxe água. Aí a minha tia viu que tinha alguma coisa errada. A mãe dela tinha trazido água para ela. Que história é essa? A mãe morta há tantos anos. Quando ela chegou no hospital, sentou-se na maca, a médica disse: olha, a senhora vai tomar um soro e vai voltar para casa. Ela virou-se para minha tia e disse: então, minha filha, até lá. E minha tia: que até lá, mamãe? Até lá, do outro lado. Quando ela deitou-se, foram aplicar o soro, o coração parou. E não houve quem fizesse o coração voltar. Morreu serenamente e até o último dia, a última semana de vida, ela dava passe no centro espírita. E às vezes eu vejo pessoas nas casas espíritas dizendo: ah, eu tenho uma missão. Eu tenho que psicografar Dr. Bezerra de Menezes nas paredes. A pessoa só quer isso. Encontrei uma vez uma senhora no Carrefour que me disse: Maíse, você precisa conhecer minha filha. Ela tem uma tal mediunidade que ela incorpora aqui no Carrefour. Eu falei: olha, eu preciso conhecer sua filha rápido. Porque imagine o desequilíbrio de você incorporar no mercado. Entretanto, há muitos anos atrás, através de Chico Xavier, os espíritos diziam: no futuro, as loucuras e desequilíbrios da alma do homem serão tamanhas que as pessoas não estarão no seu estado normal. Elas andarão na rua incorporadas. Elas serão tomadas pelas suas próprias emoções descontroladas nos momentos mais graves da vida. E de tempos para cá, vejo os amigos espirituais alertando: não compre e brigue em lugar nenhum. Se no trânsito houver alguma questão, fique quieto. E amigos que trabalham na polícia comentam que muitas pessoas na nossa cidade andam armadas dentro do carro. Às vezes à espera de uma discussão para uma tragédia. As pessoas, em realidade, não sabem para onde estão indo, mas se estão indo na sintonia do que é positivo e belo, vão chegar no lugar certo. Chico Xavier, aos 17 anos, psicografou sua primeira mensagem. E eram poesias, eram quadrinhos de almas suicidas. Até o próprio Chico teve o que acontece muito conosco na nossa mediunidade. Primeiro, as almas sofredoras, como batedores, se aproximam de nós. E aí surge a necessidade de buscar o espiritual. E para nós, felizes que somos, foi a doutrina espírita, que trouxe aquilo para preencher o vazio de algo que nada podia preencher dentro do nosso coração. Somos o passado em forma de presente. E muitos de nós já travamos com certeza conhecimento com a doutrina espírita em vidas que se foram. Hoje em dia, quando você fala que conheceu o Chico Xavier, as pessoas dizem: mentira, meu Deus, eu dava tudo para conhecer esse homem. Mas, durante muitos anos, quando ele atravessava uma rua, as pessoas mudavam de lugar para não cruzar com ele. Porque ele era louco, porque ele recebia gente morta. E me recordo de um médico do Instituto Médico Legal de Pedro Leopoldo, que certa vez disse: Chico, eu já fiz autópsia num monte de cadáver, nunca encontrei essa tal de alma que você fala que existe. E o Chico, tranquilo, abriu um sorriso e disse: ô meu filho, mas você quer encontrar o passarinho quando ele já fugiu da gaiola? Porque é claro que na hora da autópsia, se Deus quiser,
O espírito não estava mais ali. Me recordo de Viana de Carvalho, um grande orador espírita militar, por onde ele passava, abria a boca e encantava todo mundo. Fundou muitas casas espíritas no século retrasado. No seu velório, ali estava o seu corpo físico, no caixão. Ele entra de braço com o Dr. Bezerra de Menezes. Imagine você ter tido uma vida em que no seu próprio velório você entra de braço com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele olhou para o próprio corpo e disse: Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na terra. Virou as costas e foi embora. Com o Dr. Bezerra. Havia um homem em Uberaba que todo mundo detestava. Era uma mistura de morador de rua com desequilibrado total, e as pessoas o evitavam, durante anos o evitaram. Ele morava na Vila do Pássaro Preto, que Chico visitava todos os sábados. E era um homem tão desagradável que o próprio Chico não queria interferir no cotidiano dele. Batia na porta do casebre, deixava a comida na porta e dizia: meu filho trouxe a sua comida. Por semana o Chico deixava na porta daquele homem a comida para a semana. Um dia de manhã cedo vieram dizer ao Chico: Chico, sabe quem morreu? Fulano. Fulano, aquele doido que ninguém da cidade gosta, aquele que só você ia visitar, deixava lá a comida, porque nem você ele queria receber na casa dele. Chico, com toda a tranquilidade, disse: é verdade, eu já sei que ele morreu. Mas como, Chico? Ele morreu de madrugada, nós somos os primeiros a saber. Emmanuel me disse que ele morreu. Emmanuel contou que ele morreu? Contou. Porque já que nenhum de nós gostava dele, foi Jesus que veio buscar. E o silêncio absoluto se instalou. E alguém duvida que tenha sido o próprio Cristo que tenha vindo buscar esse homem que ninguém queria ter ao lado? Nós queremos ser aceitos, amados, compreendidos a todo instante. E quando porventura alguém pensa diferente de nós, já não está mais no nosso rol de amizades. Se Jesus pensasse assim, não teria nem vindo à Terra, porque se houve um incompreendido foi ele. Mas Chico Xavier foi também. Porque houve vezes em que ele foi inclusive chamado para prestar depoimento na polícia, porque psicografava. Quando Emmanuel aparece à beira do riacho, diz: eu tenho para o senhor uma proposta de 30 livros. E o Chico: 30 livros? Ele não tinha nem terceiro primário completo. Naquela noite, vai à casa da irmã para o Evangelho, e Dona Carmen Perácio, que era sua amiga e foi através de quem ele começou a sua mediunidade, seu estudo, diz: Chico, aconteceu alguma coisa hoje com você? E o Chico, nos seus 17 anos, disse: não, nada. Por quê? Porque eu acabei de ver o teto da casa se abrindo e um monte de livro caiu em cima de você. Emmanuel disse a ele: lhe dou uma semana para pensar. Ou uma família, esposa, filhos, ou os livros. Uma semana se resumiu a um dia. Porque quando os livros caíram sobre ele, ele viu que não tinha escolha. Quando os 30 livros se completaram, Chico disse a Emmanuel: completou-se o nosso acordo. Mas eu pensei agora em mais 30. E surgiram outros 30, 60. Quando se completaram os 60, Chico disse: já são 60. Nosso acordo está completo. Vamos aos 100. Quando chegou aos 100 livros psicografados, ele interpelou Emmanuel mais uma vez. Sim, 100 livros. E agora? Agora eu tenho uma notícia para o senhor. Decidiu-se que a sua vida, nesta encarnação, não lhe pertence mais. Não me pergunte mais quantos livros serão. O senhor é uma casa desapropriada a partir de agora. E foram 412 livros, em 75 anos de mediunidade e 92 anos de vida. Eu digo sempre que foi Chico Xavier que me ensinou que eu não amava ninguém. Em 76 ele esteve aqui para o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas. E o Mauricinho lembra, nós da mocidade tínhamos feito uma mesa que era metade do ginásio de esportes, de comida e bebida. Eu tinha 18 anos. Ele passou a noite inteira em pé, dando uma rosa a cada pessoa, beijando, abraçando cada um e autografando o livro Busque e Acharás, que ele lançava naquela noite. Quando amanheceu o dia, eu perguntei: Chico, você só bebeu água?
Nem perguntem, nós, garotos, já tínhamos comido e bebido, as mesas todas de comida e bebida, estávamos mortos de cansaço, loucos para voltar para casa, doía tudo. Hoje, com 57, eu estaria morta. E ele nada. Eu então disse a ele, você deve estar morto, Chico. Ele virou-se, abriu um sorriso e disse, minha filha, não, o amor não cansa nunca. E me deixou a lição de que eu não amava nem a formiga que estava passando perto de mim. Porque eu estava morta. E como é que um homem muito mais velho do que eu estava ali inteiro, absoluto? Uma senhora, no meio da noite, chegou até ele e eu estava atrás. E ela disse, Chico, a Maíse dá aula de evangelização para o meu filho. Ele virou-se e disse, você quer saber por quê? Eu falei, não, muito obrigada. Não quero saber. Muito obrigada. O pouco que eu já sei, nada presta. Até porque me lembro sempre de André Luiz que dizia, nunca procure remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. E até hoje tem gente que chega e quer saber o que foi em outra encarnação. Emmanuel dizia, hoje somos 100 vezes melhores do que em nossas encarnações passadas. Então não precisamos saber o que fizemos, porque coisa boa não foi, senão nós não estávamos aqui. Chico sempre recebendo as pessoas, e quanto mais desequilibrada a pessoa era, mais ele abraçava a pessoa. Aqueles bêbados pavorosos, doentes de toda a sorte, doentes da alma. E ele dizia, não se preocupe, meu filho, sua estrada é de luz. E você olhava a pessoa e sabia que aquela luz ia levar 300 anos para chegar. Havia um bêbado em Uberaba, toda vez que de manhã a caravana no sábado saía, o bêbado chegava na porta do Chico. E claro, nós espíritas somos ótimos na teoria, na prática complica. Então começava todo mundo a se catucar. Gente, vamos embora, olha lá ele chegando. E o Chico, meu amigo, estava sentindo sua falta. Aí ficava todo mundo contrariado. Cante aquela música do Nelson Gonçalves para mim, que você canta tão bem. E o bêbado cantava o Nelson Gonçalves. E as pessoas já, Chico, vamos embora, Chico, ele vai ficar cantando a manhã inteira. Agora cante aquela do Silvio Caldas, que eu gosto tanto. E o bêbado cantava. Agora Orlando Silva. E o bêbado cantava. Agora Carlos Galhardo. E o bêbado cantava. E o pessoal já louco, querendo assassinar o bêbado. Quando, finalmente, Chico se deu por satisfeito, abraçou o homem, foram todos. Alguém que passou escutou o homem dizer, Deus te abençoe, Chico Xavier. Todo sábado, quando eu chego aqui embriagado, eu canto e a bebedeira vai embora. O Chico sabe por que eu bebo. Tinha só uma filha, atravessei uma rua com ela, o ônibus veio e a atingiu. Eu fiquei segurando o bracinho dela. O resto do corpo foi levado pelo ônibus, nunca mais eu consegui deixar de beber. Mas o Chico sabe por que eu bebo. E quando eu venho aqui todo sábado, ele me põe para cantar. Eu me lembro da minha filha. E a bebedeira desaparece. Mas nenhum dos espíritas em volta tinha a mínima sensibilidade para conhecer a história daquele homem. Nós somos ótimos para falar aos outros o que eles devem fazer. Mas mudar o nosso destino é a tarefa principal. Ou é agora, ou é nunca mais. Porque a Terra também avança, malgrado todas as loucuras. E as pessoas dizem, nossa, nunca aconteceu tanta coisa ruim. Toda geração acha que a sua é a pior. Mas, Emmanuel dizia através de Chico, o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. E o mal vai lutar o quanto puder, porque ele tem dentro de nós ferramentas ainda, que nos ligam ao menos digno, ao menos nobre. E nós sabemos que é preciso ser reto, ser digno, ser nobre, mas sabemos ainda na teoria. Chico Xavier viveu desde muito cedo a prática. Mas por que nós queremos ter a morte que ele teve? Mas a vida, não. Porque foi a vida de quem se colocava por último. A vida de quem sabia que Jesus afirmou inesquecível. Aquele que será o maior do céu é na terra o servidor de todos. E não importavam as doenças, e ele teve todas. Não importavam a quase cegueira, que ele terminou completamente cego, completamente debilitado. E ficou cego do primeiro olho muito cedo. E ele passava um lenço branco. Quem não se lembra dele na década de 60? Passava um lenço branco sobre os olhos e saía
um líquido negro, e ele sentia como se facas estivessem sobre seus olhos. E ele foi a São Paulo para um tratamento, e uma vez por mês, ele e a irmã iam até o prédio onde um oftalmologista tentava ajudá-lo. Os espíritas da época espalharam que ele tinha um caso com uma mulher, e entrava com ela de braço naquele prédio uma vez por mês, secretamente. Chico, muitas vezes, recebeu bufetadas no rosto, cusparadas, nunca de um católico, de um protestante, de um budista, de um ateu. Foram todos espíritas. Ele já não tinha condições, com 92 anos de idade, de psicografar uma quadrinha. E as mães que tinham recebido ao longo da vida inteira a mensagem dos seus filhos quase batiam nele, porque queriam que ele continuasse psicografando mensagens dos filhos desencarnados. Então, como dizia Alta de Souza numa mensagem, quando ele fez 60 anos de mediunidade, só tu e Jesus sabes o que passaste, porque ele morreu sem contar tudo que ele tinha vivenciado de incompreensão, principalmente dentro do próprio meio espírita. Hoje, claro, ele é endeusado. Eu me recordo que em 2010, quando ele fazia 100 anos e o Daniel Filho, o diretor, lançou o filme sobre a vida dele, duas senhoras saíram na minha frente do cinema, uma delas virou-se para a outra e disse: como é que esse homem existiu e eu nunca fui conhecer? Porque então só a ausência dele, que tinha morrido em 2002, trouxe a dimensão do que tinha sido, do que tinha feito, das pequenas e grandes renúncias. Houve época em que não só ele psicografava, mas Valdo Vieira, médico, psicografava com ele. E a ideia dos espíritos, com certeza, era trazer a doutrina espírita no nível do evangelho, através do Chico, e no nível da ciência, através de Valdo Vieira. Em 65, eles foram aos Estados Unidos. Lá, Valdo Vieira se apaixonou por uma americana, envolveu-se na questão da matéria e foi embora do compromisso. Chico ficou até o final. Mas aconteceu uma coisa, certa feita, que já mostrava a diferença entre eles. Um besouro entrou no quarto e os dois estavam datilografando, existia naquela época a máquina de escrever, as mensagens recebidas. Chico, Emmanuel, e Valdo, André Luiz. André Luiz tinha sido médico na Terra e tinha afinidade com o conhecimento que Valdo Vieira tinha. Valdo era médico. Então já estava tudo cremeado pela espiritualidade, mas acabou não dando certo. Chico ficou com tudo. E a doutrina até hoje se ressente da parte científica que não pôde ser colocada, porque Valdo deu no pé. Um besouro entrou e pousou na máquina de escrever do Valdo. Valdo pegou o besouro e jogou na parede. O besouro caiu no chão, vivo. Voou de novo em cima da máquina de Valdo. Valdo pegou o besouro, jogou no chão e pisou no besouro. O besouro não morreu. Ergueu-se e dessa vez, inteligente, pousou na máquina do Chico. Chico retirou com carinho da máquina e disse: ah, besouro, você como eu. As pancadas e chineladas da vida não vão te abafar, porque você sabe que tem que viver muito. E jogou o besouro pela janela. Esse episódio aconteceu há tantos e tantos anos, e só recentemente revelado, mostra que já havia entre os dois uma compreensão diferente, e que determinou o destino de cada um. A verdade é que não viemos programados como imaginávamos no início da doutrina espírita. Todos os dias mudamos a nossa vida. A mãe de Chico ainda era encarnada, Dona Maria João de Deus. Chico tinha 4 anos, foi no velório de um amiguinho que tinha morrido. Chico só tinha um sapato feito de sola de pneu. Quando ele olhou o sapato com que o amiguinho ia ser enterrado, ele contava que sentiu a primeira inveja da vida dele. Como era bonito o sapato do menino morto. E ele disse à mãe: mãe, um dia você me dá um sapato assim como esse? Ele vai ser enterrado com o sapato. E eu estou aqui com o único sapato que eu tenho. Tinha 4 anos. E a mãe, analfabeta, disse a ele: ah, meu filho, que importância tem isso? Ele já partiu. Esse seu sapato vai durar muito, porque você tem uma longa caminhada na terra. E assim foi. Ele passava tanta fome
que a madrinha que ficou com ele fez ele sofrer de tudo que é jeito, e fazia questão de não lembrar que ele tinha que comer. Ele ia para o quintal e chorava de fome. Um dia apareceu um cachorro com um jatobá enorme na boca. O cachorro colocou o jatobá no colo do Chico. E o Chico, sem conseguir abrir o jatobá, o cachorro pegou o jatobá de novo, com os dentes, partiu o jatobá em pedaços. E só foi embora na hora que o Chico comeu o jatobá inteiro. Durante 4 meses, diariamente no quintal, o cachorro aparecia, triturava o jatobá e o Chico comia o jatobá. Ia dormir com aquele jatobá só na barriga. Muitos anos depois, descobriu as propriedades incríveis que tinha o jatobá. E quando ele contava essa história, perguntavam: Chico, você nunca procurou descobrir se o cachorro era encarnado ou desencarnado? E o Chico: não, nunca perguntei. Chico, você nunca perguntou o que aconteceu com a sua madrinha do outro lado? Nunca perguntei, nunca quis saber. Porque imagino que essa mulher não sofreu do outro lado da vida ao perceber que tinha maltratado não um simples sobrinho, mas uma alma que vinha com uma tarefa impressionante. A mãe, quando ele chorava espancado, dizia: calma, eu estou providenciando um anjo para a sua vida. E surge Dona Cidália, a sua madrasta maravilhosa, que foi uma mãe para ele. Ele tinha 9 anos, chegava aos prantos, foi o último ano que ele estudou na escola, e dizia: Dona Cidália, a senhora acha que eu sou doido? Não, meu filho, que isso? Você não é doido e mentiroso. A senhora acha que eu sou mentiroso? Não, claro que não, Chico. Por quê? Porque na escola eu vejo quem já morreu, conto para os meus colegas e eles me chamam de mentiroso. E a senhora sabe, Dona Cidália, como é que eu sei que a senhora ama a mim e aos meus irmãos? E ela estava no tanque lavando roupa. Porque cada roupa que a senhora pega é um espírito de luz que se aproxima do tanque. Um tem a cor verde, o outro a cor amarela, o outro a cor azul. E ela o abraçou e disse: meu filho, eu nunca estudei. Eu não sei explicar o que acontece com você. Mas já que você diz que cada um deles que me rodeia no tanque tem uma cor, vamos imaginar que são seus irmãos do arco-íris. E quando ele fez 80 anos e foi considerado cidadão de Uberaba, ele viu entrar Dona Cidália com todos os irmãos do arco-íris em volta dela. E hoje, quando eu vejo as pessoas chegarem à casa espírita e dizerem: olha, cuidado comigo, que a minha tarefa é enorme. Olha, cuidado comigo, que me disseram que eu tenho uma missão. Eu fico lembrando da Dona Cidália lavando roupa naquele tanque. Cada roupa que ela lavava era com tamanho amor por filhos que não tinham nascido dela, que um anjo de luz se aproximava. Nós ainda estamos muito equivocados sobre nós mesmos. Ainda nos superestimamos, quando só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. E o que não teríamos prometido para fazer na Terra, na atual encarnação, estando aqui num domingo de manhã conversando? Pouca coisa não foi. Mas o grande desafio, sem dúvida, seria, com certeza, nos transformar. Chico, permanentemente tocado pelo sofrimento alheio, fundou, em poucos anos de Uberaba, mais de 60 centros espíritas, sempre com a anuência dele, o centro espírita surgia. Em janeiro de 59, ele deixa Pedro Leopoldo de madrugada com uma pequena mala, vai de trem para Uberaba e de lá nunca mais saiu. Nunca contou por quê trocou Pedro Leopoldo por Uberaba, num momento crucial da sua vida, em que a família não entendia, sobrinhos falavam mal dele. O pai, então, minha Nossa Senhora, ele queria que o Chico cobrasse de qualquer maneira. Quando alguém levava uma galinha para agradecer uma orientação, o pai do Chico já abraçava a galinha e o Chico devolvia a galinha. E o pai do Chico viu que não tinha jeito. Com o Chico, ele não conseguiria nada. Depois de desencarnado, o pai do Chico lhe aparece e trazia uma mala na mão. E conta a ele: eu vou voltar à Terra, meu filho. Ah, por isso que o senhor está com a mala na mão, pai? E o homem abre a mala para mostrar que a mala estava vazia. É isso que eu vou levar de volta para a Terra. A minha bênção é que sua mãe diz que vai me encontrar e nós vamos nos casar de novo. E adivinha quem vai ser nossa filha? Cidália, a madrasta abençoada que Chico tinha tido como segunda mãe. O sonho de Dona Cidália era aprender piano. Mas naquela época só as meninas ricas tinham condição de aprender piano, porque era professor particular.
Então, quando Dona Maria João de Deus, no mundo espiritual, foi perguntar: Cidália, diga um sonho que você trouxe da terra. Ah, eu queria tanto aprender a tocar piano e nunca pude. Então, Dona Maria João de Deus disse a Chico: Chico, nós todos vamos voltar. Cidália será nossa filha mais velha. E adivinhe, ela vai ser exímia pianista. A mostrar a Chico que os sonhos sempre começam novamente, mesmo que não possamos realizar todos numa existência só, que aliás é praticamente impossível. Em 76, depois de voltar de Brasília a Uberaba, Chico acorda desesperado, com dor no peito. Era o seu primeiro infarte. Ele não conseguia falar, pedir ajuda, nada. Aparece uma mulher com um véu no rosto, dentro do seu quarto, coloca o punho no seu peito, a dor para. Chico conseguiu chamar ajuda, ficou 28 dias internado. Durante anos, ele acompanhava uma menina de 14 anos na Vila do Pássaro Preto, que não sabia falar. E a mãe dizia: Chico, meu sonho dourado é que a minha filha fale. Eu queria ouvir uma vez o som da voz da minha filha. E o Chico tomou aquilo como uma ordem. Todo sábado ele ia lá e dizia: vamos falar uma palavrinha, Jesus. Vamos encantar sua mãe, Jesus. E a menina fazia um esforço enorme, mas por motivo óbvio não conseguia. Até que um dia a menina disse: Jesus! O Chico ficou doido. Foi até a cozinha da casa: venha, sua filha falou. Meu Deus, minha filha falou. Repita, repita para sua mãe. E a menina, num esforço supremo, repetiu: Jesus! E morreu uma semana depois. Passam-se os anos, o Chico tem um infarte, vai para o hospital, volta para casa. Na primeira noite, sentado na cama, faz uma prece para agradecer. Entra a mulher com o véu no rosto. E ele então imediatamente diz: eu não sei quem é você, mas eu queria te agradecer, porque por causa da sua ajuda eu pude pedir ajuda, fui para o hospital e estou de volta à minha casa. Ela retira o véu, alma de luz, e diz a ele: Chico, eu direi uma palavra e você vai se lembrar de mim. Jesus. Era a menina que anos antes ele havia ensinado a falar aquela palavra. Por isso ele dizia: o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Porque sem dúvida nenhuma, aquilo que vamos deixando semeado no coração do outro, um dia nos encontra. Mas nem só o bem, o mal também. Por isso estamos novamente mergulhados na carne. Por isso dizemos: ninguém me ama como eu quero ser amado. Um amigo meu foi para um psicólogo, porque a filha de 4 anos estava sentada com ele, eles assistindo um filme. De repente ele disse: filha, papai te ama muito. A menina com 4 anos. Ela virou-se e disse: ah, papai, que pena. Você me ama do jeito que você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada. E ele correu para o psicólogo. E ainda me telefonou e disse: Maísa, ela tem 4 anos. Eu fiquei com pena dos namorados que ela vai ter. Se eu, como pai, escutei isso há tempos atrás, numa palestra na comunhão, eu disse: gente, são quase 60 anos de idade. Eu comecei com 15 anos a fazer palestra, eu mesmo já não me aguento mais. Está na hora de aparecer mais gente, a minha geração precisa se aposentar. Apareceu um garoto de 8 anos depois da palestra, com os olhos cheios de lágrima. Virou-se para mim e disse: eu vim te dizer que você só pode parar quando eu começar. Eu olhei para o menino. O pai do menino do lado ainda me disse: olha, quando minha mulher estava grávida, a gente assistia a sua palestra, esse menino pipocava na barriga. Eu olhei para aquele menino e falei: espíritos, obrigada, porque enfim a geração nova chegou. Uma menina de 6 anos, loura, linda, trazida pelo pai e pela mãe. O pai e a mãe meio contrariados de estarem assim dentro do centro espírita. Mas nós somos católicos. Mas nossa filha disse que queria assistir sua palestra. Eu olhei para a menina: quantos anos você tem? 6. Ela me estendeu um papel. Ela tinha desenhado eu e ela de mão dada, atravessando um gramado. E aí o pai, com aquele olho de medo: conta para ela o que você falou para a gente. Eu contei para eles que antes de eu nascer, eu já assisti a sua palestra. E aí, como é que você explica para um casal católico que ele tem que procurar uma tal de Maísa, que a filha de 6 anos diz que antes de nascer já assistia a palestra? E aí foi muito engraçado, que eu falei logo para os espíritos: eu tô velha mesmo, hein? Outro dia um casal: Maísa, quando nós namorávamos, assistiu a sua palestra.
Hoje, meu neto de 12 anos assiste sua palestra. Eu falei, vai ficar um segredo entre nós. Não conte isso pra ninguém. O menino todo satisfeito. Do lado do avô. Eu me recordo que com 15 anos de idade, o Dr. Bezerra de Menezes, através de Dona Irene Carvalho, através de quem viam todas as orientações extraordinárias que fundaram a Comunhão Espírita de Brasília, de onde saíram tantas casas espíritas, tantos trabalhos, me disse, minha filha, um dia você vai ver que começar cedo é um privilégio. Sempre é um privilégio. Imagine o Chico que aos 4 anos, ao perder a mãe, começou a ver que não estava só, porque os espíritos o acompanhavam. Os espíritos ruins também. Havia toda uma tentativa para que ele fracassasse, para que ele morresse até, ainda na infância, para não cumprir o seu grande compromisso. Entretanto, ele foi até o fim. A verdade é que ele mesmo dizia, se comparando, que, e uma vez ficou famosa essa história, ele disse, meu Deus, a senhora está me elogiando, mas eu sou um verme. Eu sou um verme que se atira no meio da terra. Quando a mulher foi embora, Emmanuel apareceu e disse, não se compare ao verme. Você não imagina a importância que o verme tem na natureza. E aí ele passou a se apresentar. Muito prazer, subverme. Porque Emmanuel também não dava chance. Dizem que ele está reencarnado. Tomara que Chico seja o mentor dele. Porque não havia oportunidade de queda para Chico. Não só pela generosidade extraordinária do seu coração, mas principalmente porque Emmanuel não deixava. Ele já idoso perguntou a Emmanuel, por que o senhor é tão rigoroso comigo, ainda hoje? E Emmanuel disse, porque às vezes a surpresa desagradável está no último lance do caminho. E ele nunca permitiu que acontecesse com Chico. E 12 anos depois, quase 13, que faz agora em junho do seu desencarne, podem ter certeza, os detratores já teriam acabado com ele, se ele tivesse deixado isto de errado na sua tarefa. Porque é o que a sombra mais quer, e unicamente vive para isso, é combater a luz. Na semana em que morreu, Madre Teresa, entrevistada por um jornalista americano, para surpresa dela, ele pergunta, qual a sua religião, Madre? E ela, íntegra, diz, o amor, meu filho, o amor é a minha religião. E para espicaçá-la, ele pergunta, e qual é o Deus da sua religião, Madre? E ela respondeu, o outro, meu filho, o outro é o Deus da minha religião. E uma semana depois ela morreu, porque ela não tinha mais nada que fazer aqui. Já tinha aprendido tudo. E as pessoas ainda estavam questionando a ela. Irmã Dulce, jovem, retira as 100 galinhas que havia no galinheiro do lar onde ela morava e coloca os mendigos da rua, os tuberculosos que ela tirava da rua. O dono do galinheiro, que arrendava o galinheiro para criar as galinhas, dentro do mosteiro, foi até a Madre Superiora. Meu Deus, onde estão minhas 100 galinhas? Não sei. Eu disse que não tinha lugar para colocar os tuberculosos aqui, e irmã Dulce arranjou um lugar para eles. E o homem vai na frente, a irmã Dulce, ainda jovem, o que foi que a senhora fez com as minhas galinhas? Ela, tranquila, diz a ele num sorriso, elas cumpriram a sua missão na terra. Ela tinha feito sopa das 100 galinhas para dar de comer a todos os tuberculosos que ela tirou da rua. A verdade é que quando Deus manda essas almas à terra, é sempre para nos lembrar. Olha para o que você foi criado. Como é que você está se conformando de estar onde você está? Quando a luz te convida para a perfeição para a qual todos nós fomos criados. E ainda estamos distantes, porque nós queremos a tranquilidade. Queremos ser amados. Queremos ser compreendidos. E aquele que realmente segue a estrada de Jesus não é amado, não é compreendido, a não ser depois da sua morte física, que fica fácil enaltecer a pessoa. Chico atravessando de madrugada uma rua deserta e completamente escura, só tinha um pequeno poste, vê passar uma cachorra desencarnada, toda iluminada. E ele contava que se agarrou no poste e pensou, meu Deus, todo mundo diz que eu sou louco, e agora eu sei que eu fiquei louco mesmo, porque eu estou vendo uma cachorra morta, iluminada. Ela era tão iluminada que quando chegou no fim da rua, a rua inteira tinha se iluminado.
Emmanuel, que devia estar num dia bom, virou-se para ele e disse: não, Chico, você não está louco. Ela está iluminada assim porque morreu há 12 anos, mas o dono nunca se esqueceu dela. E quando ele contava essa história, ele dizia: tomara que se lembrem de nós, quando nós estivermos mais aqui. E lembrar de Chico Xavier é sempre lembrar do quanto ainda nos falta para chegar aonde ele sempre disse que nunca estava. Porque ele dizia que o nome Chico já dizia, era uma insignificância. Mas uma insignificância que nos faz estar aqui no domingo de manhã contando histórias sobre ele. Ele que sempre acreditou e dizia que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, afirma num determinado momento: dai-nos o pão. E o nosso problema é que nós queríamos com a manteiga. Daí a nossa insatisfação. Está no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando nós vamos atrás da manteiga, é que a coisa complica. Porque às vezes a manteiga significa aquilo que nós não podemos e não devemos ter. Chico chorava quando contava uma história que os Espíritos contaram a ele. Jesus vai atravessando a praça e Judas, horrorizado porque o tempo passava e o templo ia fechar as portas e Jesus precisava subir a escada, falar para o povo. Jesus tenta seguir os passos de Judas para chegar ao templo, quando num beco ele escuta um choro de mulher. Entra pelo beco, Judas desesperado, porque Jesus tinha escutado o choro de alguém. Era uma mulher completamente ferida, dos pés à cabeça, uma doença pavorosa. Ela sofria tanto, jogada ali pela família para morrer, que Chico segura suas mãos, que Jesus segura suas mãos e começa a chorar copiosamente. Mas para a surpresa dos discípulos, à medida que Jesus chorava, lavava o corpo da mulher. E em meia hora ela estava completamente curada. Passam-se os dias, Jesus é levado ao tribunal para ser julgado com Barrabás. A multidão, claro, grita que Jesus é que devia ser crucificado. E Barrabás, liberto, corre para uma mulher que chorava no meio da multidão, copiosamente. Era a mãe de Barrabás, a mulher que Jesus tinha curado no beco dias antes. Quem pode afirmar que Jesus não soubesse que estava curando com suas lágrimas a mãe daquele pelo qual seria preterido pela massa? E o que mais me preocupa, confesso a vocês, é que os Espíritos dizem que quase todos nós, os Espíritas de hoje, somos os mesmos que ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão na Montanha. Estávamos lá, naquele dia extraordinário em que Jesus disse: os mansos herdarão a terra, e não fizemos absolutamente nada. Estamos aqui até hoje, ainda buscando Jesus, das formas mais complicadas. Por exemplo, quando os sonhos não se realizam, aí nós queremos Jesus. Quando damos com os burros na água, como se diz, aí nós queremos Jesus. Mas quando nossa vida está feliz, quando a juventude e a saúde física ainda nos beneficia, raramente nos lembramos de que há um dia comum para todos nós, um dia em que nos será perguntado o que foi que nós fizemos de nós mesmos e dos outros. Esse dia chegará. Não importa que surja uma célula tronco e nos faça viver 200 anos. Uma hora o corpo vai ficar e nós vamos. E vamos de encontro ao nosso próprio destino. E nos perguntarão, com certeza, não quem fomos, que profissão tínhamos, mas o que foi que saiu de nós na direção do nosso próximo. Não duvidemos disso. Esse dia talvez esteja mais perto do que nós possamos imaginar. E se nós fôssemos muito inteligentes, pelo menos de vez em quando nós pensaríamos: se eu fosse hoje embora, o que eu teria para dizer? Que história eu teria para contar do outro lado? Se fôssemos inteligentes, pensaríamos sobre isso. Sem nos mortificarmos, sem parecermos pessimistas, mas se há uma certeza, é o desencarne. É sair do corpo quantas vezes forem necessárias. Da morte sairemos muitas vezes, da vida jamais sairemos. Pensemos sobre isso. Eu podia passar o dia, graças a Deus não farei isso, nosso tempo está praticamente esgotado, contando histórias sobre Chico.
porque são todas deliciosas, porque nos falam de alguém que, por último, se é que um dia pensou, pensava em si mesmo. E as pessoas cochichavam: o Chico sabe o dia que vai morrer. É mesmo? Sabe? O Chico sabe o dia que vai morrer. E um dia ele disse: não sei não. Emmanuel diz que ninguém deve saber, porque imagine como ficaríamos se soubéssemos o dia em que morreríamos. Mas não duvidem ele saber. Tanto que ele dizia: eu pedi, se eu tiver algum merecimento, para morrer num dia em que o povo brasileiro esteja feliz. E em 2002, quando o Brasil foi campeão do mundo na Copa de Futebol, às 7h pouco da noite ele se despede depois de um pão de queijo, um cafezinho, e vai se deitar. Alguém vai ver se ele está bem? Ele já tinha partido. 2 dias depois, Joana de Andes, através de Divaldo Pereira Franco, diz: preciso dizer que o próprio Cristo veio buscá-lo. Meu filho, chegou a sua hora. E ele se ergueu imediatamente para abraçar Jesus, que afinal de contas era o mentor da sua tarefa. De vez em quando surge um bochicho: será que Kardec voltou à Terra? E eu confesso a vocês que se Kardec voltou à Terra, ele só pode ter sido Chico Xavier. Eu não falo isso em palestra, mas como estamos aqui entre íntimos, eu posso falar. Porque Kardec, em Obras Póstumas, diz: os Espíritos dizem que eu voltarei. No início do próximo século, eu voltarei. Porque 13 anos foi pouco para Kardec fazer o que tinha que fazer. Em 1910, Chico retorna. Me contem quem vocês conhecem, dentro ou fora de doutrina espírita, que pode ter sido Kardec reencarnado. Não conheço ninguém, a não ser Chico Xavier. Já perguntaram isso a Divaldo Franco N vezes, e o Divaldo sempre evita falar. Depois de morto, Divaldo bobeia, vai dar uma psicografia e vai contar, né? Mas a verdade é que as pessoas ainda são tão preconceituosas que digam: não, Kardec era um pedagogo, Chico não tinha nem o 4º ano primário, não pode ser o mesmo espírito. Gente, vamos estudar a doutrina espírita. Como não pode ser o mesmo? Como? Se está na cara que ele precisava simplesmente desenvolver o que Kardec não pôde. Como Kardec ele não pôde? O Evangelho. Tudo aquilo que nos mantém coesos. Então você pode estudar, pode ter teoria, pode ter psicografia, psicofonia, incorporação, mas a dor do outro tem que ser o nosso modo de trabalho. E isso, através da mediunidade de Chico Xavier, os Espíritos nos ensinaram de todas as formas. Nos 412 livros que ficaram psicografados, sem dúvida nenhuma, ali está o ensinamento. Amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E para encerrar, me recordo de que em 1950, Dr. Bezerra de Menezes já estava desencarnado há 50 anos, e o Chico e um grupo de amigos do trabalho, todos sábados de manhã, iam embaixo de uma ponte que ficava a 1 hora de Pedro Leopoldo para levar comida para famílias que viviam ali. E nesse dia, o Chico tinha ficado com os sobrinhos, porque o irmão morreu e a cunhada ficou doida, ficou 2 anos internada no sanatório. Ele ficou com os sobrinhos davam um trabalho miserável para ele. Um dia um sobrinho disse: tio, o senhor é um velho, em que mundo o senhor vive? E ele, sorridente, disse ao sobrinho: eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. A verdade é que nesse dia não tinha um grão de arroz para levar para as famílias. Doutor Bezerra aparece e diz: meu filho, vamos levar água. Vamos levar água. Não tem comida? Vamos levar água. Chico colocou várias garrafas e doutor Bezerra de Menezes frutificou a água. Quando eu escutei essa história a primeira vez, eu pensei: meu Deus, eu não daria por um gole dessa água. Foram. Chegaram lá, 1 hora depois, debaixo da ponte. Quando ele começou a contar: me perdoem, hoje nós não temos nada de comida, não trouxemos nada, mas trouxemos água frutificada. Os homens já começaram a matar. O quê? Você é um cara de pau. Há 2 anos você traz comida pra gente aqui e hoje você só tem água. Uma senhora se ergueu no meio e disse: eu é que me surpreendo. Ele veio nos dar uma satisfação e nos trouxe água. E nós estamos expulsando? Em cima da ponte para um caminhão enorme. E o motorista grita lá de cima: quem é Chico Xavier lá embaixo? E o Chico: sou eu. E ele contava que pensou: meu Deus, a polícia nos achou finalmente. Depois de 2 anos, a polícia nos encontrou embaixo da ponte, distribuindo, e hoje só água. O senhor sobe aqui, por favor.
Chico subiu. O dono do caminhão olhou para ele e disse: o senhor é que é o Chico Xavier? Imagine aquela simplicidade. Eu mesmo, meu filho. Chico Xavier, o espírita? Eu mesmo. Bom, o senhor lembra de um empresário de Goiânia que veio aqui há um ano atrás com o filho dele doente? Não lembro, meu filho, é muita gente. Olha, pois ele é dono de metade da cidade, mandou esse caminhão aí para o senhor. Quando o Chico abriu, era comida para Pedro Leopoldo inteira. Desce, sobe todo mundo à ponte, começa a distribuir comida, aquela coisa maravilhosa. O Chico, entregado, pergunta ao motorista: mas o senhor passou na minha casa? Passei. Mas a casa estava fechada, não tinha ninguém? Ah, não, tinha um homem lá. Tinha um homem lá? Meu Deus, entrou ladrão. Meu Deus, meus sobrinhos viajando, eu vim para cá, deixei tudo fechado, mas entrou ladrão. Não, o homem estava lá no seu jardim. Eu perguntei logo: o senhor é Chico Xavier? Ele disse: não, meu filho. O senhor sabe onde eu encontro Chico Xavier? Sei, meu filho, eu vou lhe apontar o caminho e você vai encontrar. E o Chico disse: e o senhor perguntou quem era? Ah, isso eu perguntei. Eu disse logo: se o senhor não é Chico Xavier, quem é o senhor? Ah, meu filho, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes tinha se materializado no jardim daquela casa para apontar o caminho àquele caminho. Se eu posso desejar uma coisa no nosso final de papo da manhã de hoje, é que nós façamos tanto bem, que as almas de luz apontem no nosso coração como um caminho a ser seguido por todo aquele que tiver fome, que tiver sede, que tiver alguma necessidade, que nós possamos aplacar. E nas nossas horas difíceis, porque todos as temos e as teremos, lembremos de Alta de Souza, que sofreu tanto na terra e que dizia emocionada através do Chico: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar. Chico Xavier morreu no exato dia em que o Brasil comemorava o título da Copa do Mundo. Sabe o que isso significa? Que ele pediu a Jesus: se eu tiver merecimento, que eu parta num dia em que o povo esteja feliz. E assim foi. Em silêncio. Sem dor. Jesus veio buscá-lo pessoalmente. Mas, será que estamos preparados para viver como ele viveu? Todo mundo quer a morte de Chico, mas ninguém quer a vida dele. Ninguém quer a cegueira. Ninguém quer o desprezo. Ninguém quer receber cusparadas e sorrisos ao mesmo tempo. Mas ele aceitou tudo. Porque ele sabia: o mal não vai se entregar sem lutar. E a sombra vive só para uma coisa: apagar a luz. Mas Chico resistiu até o fim. E agora é com a gente. Que história você vai contar do outro lado? Se você partir hoje, o que você fez de si mesmo? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar. Se inscreva no canal e siga com a gente nessa jornada. O tempo está passando. E o mundo espiritual está em movimento.